This call is now being recorded. Então, pessoal, nós vamos iniciar agora, estamos iniciando agora a gravação dessa aula, tá? E eu desejo um bom trabalho para todos. Contigo, Lucas. Tá bom, professora. Boa noite para a senhora aí. Agradecer também, né, essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. E bora lá, boa noite para todo mundo. A gente já bateu um papo, né, sobre o que vocês acharam do trabalho, assim, mas eu queria também escutar o feedback também agora nesse primeiro momento, do que vocês viram no trabalho, assim, diferente do que vocês, quando vocês foram pesquisar, né, no tema de vocês. Só queria um feedback, assim, pode ser de qualquer um, só pra gente, antes da gente começar. Acharam alguma coisa interessante na hora de pesquisar o tema? Tinha muito tema interessante também, tinha tema sobre decolonialidade, né? Tinha tema sobre corrupção, né? Corrupção decolonial também. E aí, o que vocês acharam? Nossa pesquisa, Sim, sobre a pesquisa que vocês fizeram. cara, logo eu fui primeiro no Google Acadêmico, né? Algo mais abrangente. Aí eu pesquisei só sobre finanças, né? Mas eu tinha em mente que eu iria procurar artigos assim sobre finanças de casal, entendeu? Tipo, relacionados a isso. Mas aí, quando eu entrei lá, eu pesquisei sobre finanças, aí eu me dei de cara com um artigo sobre finanças comportamentais. Aí logo de cara, assim, já puxou a minha atenção, né? Daí eu fui procurar mais um pouquinho sobre o que se tratava, as finanças comportamentais. E daí eu comecei a me interessar mais ainda sobre esse assunto e me incentivou a definir esse como o tema principal, o tema mais filtrado, por assim dizer. Então, é uma parte das finanças que me chamou bastante atenção nessa pesquisa. Desde quando eu comecei a pesquisa, assim, já foi algo que me chamou bastante atenção, até depois que eu comecei a pesquisar nas Scopus, chamou mais atenção ainda, porque tem bastante conteúdo sobre esse tema, bastante pessoas falam sobre isso, isso é muito relacionado à educação financeira, em si, então eu gostei muito. Essa pesquisa me fez abrir mais e conhecer mais sobre o tema que eu quero estudar. Bom, gostei muito da tua colocação aí, Manfred. Eu acho, assim, que quando tu foi pesquisando e tu foi olhando, assim, os artigos, eu acho que, não sei, vou dar um palpite, tu veio mais conhecimento para ti, não veio? Tipo assim, tu leu sobre finanças comportamentais, mas também leu sobre outro assunto que tinha a ver com finanças comportamentais, né? Porque quando tu foi pesquisar no primeiro momento, para fazer a filtragem, né? Para poder fazer, tipo, a delimitação do tema, tu conseguiu ver que existe muita coisa para ler. E tu conseguiu ler algumas e algumas outras te chamou mais atenção, que foi finanças comportamentais. E eu acho que é isso, tipo, a gente lê primeiro o tema geral, por exemplo, turnover, eu acho que é assim o nome que eu não sei falar muito bem, e delimitar ele para um tema que a gente queira falar, que é igual o feminismo decolonial, por exemplo, o feminismo decolonial, ele dá para ser pesquisado amplo, né? Porque é sobre isso que eu queria falar. Mas eu também posso falar, fazer um artigo sobre ele, tipo, feminismo decolonial, uma análise para saber, vamos dizer assim, como é que anda as produções do Sol do Norte, do Sul. A gente pode também trazer só para o Brasil, né? A gente não, também não pode só filtrar também, fazer aquele critério de inclusão e exclusão, né? A gente pode também filtrar, tipo, todas as línguas, né? Para dizer, tipo assim, o Brasil, ele que é o português, a gente tem poucas pessoas escrevendo em português na base de dados corpus, né? Porque a língua mãe é a língua, é a língua do inglês, né? Que a gente está acostumado e tudo mais. Aí a gente pode trazer uma discussão sobre isso, que as pessoas do Sul, né, elas subalternizam, né, elas fazem os trabalhos delas, saem da língua delas, da língua que elas nasceram, e publicam em outros lugares com outras línguas, né, sendo que elas nem podem publicar com a língua dela. Então, tipo assim, a gente pode ver tudo isso, a gente vai vendo muita coisa. Por exemplo, sobre finanças, a gente, como tu falou, a gente vê sobre comportamento, a gente vê sobre artigos sobre investir sozinho e investir com casal,
qual é o melhor. Dizem, né, tipo, muitos artigos também que eu li, falam que investir sozinho também é bom, mas investir junto, um casal, um relacionamento, é muito melhor, porque como a gente sabe, os juros compostos cada vez mais vão subindo, né? Se você coloca R$ 100 e tem um de juros, no próximo mês vai ser o quê? Os juros sobre o quê? Sobre os 101, entendeu? Então, assim, investir com casal é melhor porque são mais dinheiro alocado dentro de uma conta só, né? De uma corretora só. Então, assim, envolve muito conhecimento. Às vezes, assim, a gente consegue ver isso na prática também, como as finanças, né? E também, quanto a finanças, tanto, eu até coloquei lá como critério, nas áreas de estudo também da psicologia, porque não é só finanças. Essa questão de finanças comportamentais, ela mexe muito com os gatilhos mentais da pessoa, né? As Exatamente. motivações pessoais de cada pessoa. Então, é um estudo que não estuda um tema estático, mas sim um pouco mais envolvendo outras áreas de conhecimento. Isso Sim, enriquece ainda mais, né, a pesquisa. exato. Isso também pode ser escrito num artigo, né? Caso tu queira escrever depois dessa aula, vai te dar mais umas ideias. Tu pode escrever um artigo sobre isso, né? Um artigo envolvendo por que a psicologia é importante para as finanças, entendeu? Uma análise biométrica sobre isso. Eu queria escutar outra pessoa, se tiver. Se não tiver, a gente continua, né? A gente dá prosseguimento na aula. Esse primeiro momento era só um bate-papo mesmo, para saber como é que vocês acharam, né, da pesquisa. Mais alguém? Então, vamos lá. Hoje é a terceira aula, né, basicamente, porque a primeira foi síncrona. Essa segunda, que foi as buscas na base de dados, as leituras, né, dos artigos bibliométricos, etc., foi assíncrona também, e hoje é síncrona, né, porque hoje a gente precisa botar a mão na massa de novo, a gente precisa ir lá de novo, lá na base de dados, né, a gente vai lá na base de dados de novo, e usar também programas, que é para fazer relacionamentos, né? Teias de palavras-chave, teias de autores, isso tudo com um programa que é bem mais visto do que a gente colocar no Excel, fazer uma tabela. Que esse programa ele é muito usado mesmo quando a gente quer colocar um artigo biométrico dentro de uma revista, porque eles gostam, né? Na verdade, por exemplo, a USP, ela ama se for Voxview, mas quando tu vai levar, assim, às vezes, tipo, um trabalho tipo, contado à mão no Excel, ou tipo, tu conta e coloca numa tabela, eles não são muito assim, eles ficam tipo, será que eu aprovo? Será que eu não aprovo? Tipo, já vi muitos casos já, inclusive de dentro de outros projetos de pesquisa, que eles não aprovavam artigos quando era só no Excel. Isso vale também para análise estatística também, que eles não curtem muito análise estatística no Excel. Bom, hoje a aula é sobre bibliometria com software VoxViewer. VoxViewer é um software que a gente vai usar, né? E eu vou dar umas palavrinhas depois, como é que ele é, sobre o que é que ele faz, tá? Bom, a agenda de hoje a gente vai falar sobre aspectos teóricos, né? Sobre a biometria, né? Nesse primeiro momento. A gente também vai fazer a busca aqui na base de dados, né? Da Scopus de novo, né? A gente vai de novo para lá reforçar mais uma vez, porque fazer as filtragens de novo dos artigos, né? Porque a gente vai usar isso depois, hoje ainda. Vai selecionar os artigos, fazer uma amostragem final, que vai ser feita no Voxfill, vai extrair os artigos também, vai elaborar rede com o software Voxviewer e vai ver lá no Sismago, lá, que é um sitezinho, é o fator de impacto, né, de alguns periódicos, e também a gente vai ver um pouquinho das leis bibliométricas, né, bem rápido, sobre para que que elas servem, né. Bom, bibliometria e aspectos teóricos. O que é que a bibliometria é? Segundo Araújo, ela é uma técnica, como eu falei para vocês na aula passada, lá na revisão sistemática. Ela é uma técnica o quê? Quantitativa e estatística. Por quê? Por que estatística? Porque a gente vai medir, às vezes, também o fator de impacto, e o fator de impacto tem divisão, tem multiplicação, né? Não é nesse momento agora que a gente vai fazer isso, né? Talvez em outro curso, porque isso é um pouco mais elaborado, elaborar fator de impacto, fazer contas, estatísticas, mas ela também é uma análise estatística, tá?
e serve para medir índices de produção e disseminação de conhecimento científico. O que ele quer falar com isso de produção? Dá para a gente saber, como o Manfred estava falando, sobre como é que é a finança, que está se como é o comportamento das finanças, entendeu? Sobre esse tema, como é o comportamento das finanças comportamentais, que é um tema que ele delimitou. Saber como é que ela está indo, né, no decorrer dos anos, saber quem são os autores, saber quais são as palavras-chave mais usadas, quais essas palavras-chave a gente consegue ver, tipo assim, clusters. Clusters são, tipo, mais à frente a gente vai ver, são, tipo, redes de palavras-chave, e dessas redes a gente consegue ver ligações entre as palavras que surgem, tipo assim, uma ideia, né? Surge uma temática dentro dessas palavras-chave. É a utilização dos métodos quantitativos para avaliação da produção científica e o ponto central da bibliometria, né? Como eu já falei para vocês, é uma análise quantitativa, né? A gente conta os dados, não é nada teórico, tá, gente? É tipo, é contagem, colocou lá e pronto. Isso é a bibliometria. Aquilo que a gente fez, por exemplo, no artigo de feminismo decolonial, é uma análise bibliométrica, mas ela também é uma análise bibliográfica, ela também é uma análise qualitativa, entendeu? A gente coloca várias coisas, a gente correlaciona, quando a gente quer escrever um artigo biométrico bem feito, a gente correlaciona tudo, a parte dos dados, a parte teórica, a parte biográfica, para dar uma ênfase, né? Não só mostrar resultados, né? Não só botar números lá para as pessoas verem. Dentro da biometria, a análise de citações é uma das principais áreas, uma vez que permite identificar padrões na produção do conhecimento científico. Bom, é isso que a gente vai ver hoje, análise de citações. Sabe lá que eu mostrei para vocês? Que aqui, por exemplo, aqui é a base de dados Corpus, aqui, aí aqui aparece o título, né, do trabalho, bem aqui aparece o ano, e bem aqui aparece a quantidade de citações. É essa quantidade de citações que serve para a gente para fazer as análises bibliométricas, né, para fazer essas redes que a gente chama de rede de relacionamentos, né, que a gente chama também de mapas científicos, science mappings, que são essas redes que mostram para a gente como é que anda a produção, né, dentro que a gente vai usar dentro do programa daqui a pouco. Bom, as leis bibliométricas, né, que é isso que eu estava querendo falar para vocês, que eu até mandei uns artigos, acho que todo mundo leu, sobre leis bibliométricas, né, a lei de Lotka, que fala sobre autores, ela se relaciona a autores, tá, gente? A lei de Lotka é para autores, e ela fala o seguinte: uma grande proporção da literatura científica é produzida por um pequeno número de autores. Então, quer dizer que poucos autores, né, produzem muitos artigos. São bem centralizados. Tipo assim, quando vocês forem pesquisar, que a gente vai ver, tem autores que produziram 20, 30 artigos, entendeu? E então, assim, poucos autores publicam muita coisa, entendeu? É isso que a lei de Lotka vem falar. E um grande número de pequenos autores se iguala à produção, às vezes, reduzido número de grandes autores, tá? Aqui está um pouquinho complicado a forma que eu coloquei, que é uma forma que eu tirei até de um artigo, mas, assim, é isso que eu falei para vocês. Poucos autores, poucos, publicam muita coisa, entendeu? É mais ou menos isso que a lei de Lógica fala. E a lei de Brantford, ela fala sobre a produtividade dos artigos, sobre um tema. Isso aqui tem a ver com o quê? Isso aqui tem a ver com periódico, tá, gente? Periódico é o quê? As revistas e etc, tá? Poucas revistas também publicam muito sobre determinado tema, às vezes, entendeu? Um número reduzido de revistas publica muito sobre um determinado tema. E às vezes isso é ruim, sabe por quê? Porque seria bom várias revistas publicaram sobre vários outros temas, entendeu? Não ser só centralizado em uma revista só, porque talvez tenha só, vamos dizer, tenha só um aspecto, né, que alguém ainda não viu, entendeu? De uma determinada revista, e aquela determinada revista, ela gosta, vamos dizer assim, de um artigo do modelo dela. Mas se esse tema também fosse tratado em outras revistas, como é que seria? Será que teriam novas ideias, novas redes de relacionamentos que a gente vê no Vox Viva? Eu creio que sim. Por isso que o Brandford ele vem falar sobre isso, que seria bem legal se as revistas não tivessem, tipo assim,
só um tema desejado. Tá, eu sei que é bom selecionar, a gente é bom deixar algumas revistas sobre isso, mas eu acho que acarreta muito nisso. E em novas ideias, a gente não consegue ter muitas ideias sobre determinado tema se a gente fica centralizado em um determinado local. E a lei de Zipf, ela fala sobre as palavras-chave, tá, gente? É aquelas redes lá de relacionamentos das palavras-chave, que é as keywords. O que é que a lei de Zipf vem falar? Que há um uso demasiado da mesma palavra em artigos e dessa forma as palavras mais usadas indicam o assunto no documento. Então, assim, no dia que alguém quiser escrever um artigo biométrico, a gente pode usar essas três leis, que são as leis biométricas, para correlacionar. Por exemplo, a lei de Zipf. A gente pode correlacionar ela, tipo assim, determinada palavra está sendo muito publicada, então, assim, segundo a lei de Zipf, essa palavra tem uso demasiado, porque ela aparece em vários artigos, etc. Tem vários artigos que usam essas leis biométricas e correlacionam elas, né, com, com o conteúdo, né, com tudo que ela com o conteúdo também, com os dados que estão sendo apresentados, tá, gente? É bem interessante, tipo, eu acho que eu mandei uns artigos para vocês lerem, eu não sei se está agora no Class 1 ou se foi antes também que eu tinha colocado, as pessoas relacionando, né, colocando essas relações da lei de Brandford, de Zipf, correlacionando com os dados biométricos que eles acharam. Tem outros artigos aqui da UFRA que são muito bons. Eu também vou pedir para o autor também, porque na verdade é mais de um autor, mas eu não sei se ele permite, assim, por isso que eu não postei para vocês, que é de uma maneira bem clara, assim, não é daquelas maneiras, tipo assim, difíceis de da gente entender o que está escrito no conteúdo, sabe? É uma maneira bem clara de ver que ele correlacionou essas leis com os achados que ele encontrou, os resultados, né? Então, vou pedir para ele, porque tem que conversar com ele, né? Mas, assim, é bem interessante o artigo que ele fez, correlacionou essas leis. Tá, e qual é o objetivo, né, da biometria? Como a gente sabe, o objetivo da biometria é mapear a literatura sobre um determinado tema para traçar as principais vertentes, né? Vertentes para a gente saber de onde que veio a produção, país, autor, elaborar uma revisão da literatura sobre determinado tema. A gente consegue, com essa revisão aqui da literatura, galera, fazer muita coisa. A gente consegue aprender. A gente nem precisa escrever um artigo, a gente só fazendo uma biometria a gente consegue aprender sobre determinado tema, a gente consegue tipo, ficar craque naquilo que a gente quer. Por exemplo, a Gisele queria fazer sobre mapear como era aquela contabilidade em outros países. E ela pode ficar fera nisso, ela pode até dar palestras, né, lendo, fazendo uma pesquisa mais aprofundada, né, com a revisão biométrica, quer dizer, com a revisão da literatura e com a bibliometria, tá? É por isso que a gente usa esses dois juntos, né? Revisar o que os outros autores publicaram, né? Que isso também é bibliometria, né? A gente vai lá, pesquisa, traz os dados, vê qual é a relação desses dados, né? Mais da maneira quantitativa do que qualitativa, né? A organizar um campo de pesquisa, identificar as principais linhas de pensamento, igual eu falei. Igual, quer dizer, o Manfred está falando, na verdade, aí, sobre finanças comportamentais. Ele conseguiu notar um padrão, né, que a psicologia também fala sobre finanças comportamentais, né? E a gente vê essa interdisciplinaridade, né, que a psicologia fala sobre finanças comportamentais, porque que o perfil do investidor, ele é um pouco diferenciado. Por exemplo, a gente tem o perfil, vamos dizer assim, moderado, arrojado, como é que essa pessoa se comporta, como é que essa pessoa tem um cérebro dela, como é que o cérebro dela funciona? Será que ela está no arrojado, mas será que ela investe, tipo, mais assim, conservador, ou ela tem um pensamento mais moderado, entendeu? O que é que isso quer dizer com a psicologia, né? E as redes também, tipo, as redes não, quer dizer, os dados que a gente vê, não sei se vocês já foram nas corretoras, a gente vê lá quando a gente vai fazer o primeiro investimento, a gente vê uma série de perguntas que, se a gente for pensar, né, são perguntas que algum psicólogo montou. Porque ele pergunta pra gente assim, e se você perdesse seu dinheiro? Eu não me lembro se tem essa pergunta assim, mas se você perdesse seu dinheiro a curto prazo, o que você faria? E tem umas respostas lá.
E se você investisse tanto hoje, há quanto tempo você tiraria? Aí tem várias perguntas, tipo 5, 10, 20 anos. E com isso, com esse perfil, eles conseguem montar o perfil do entrevistado, né, que é a gente que está do outro lado da tela, e ver se a gente é o quê? Moderado, conservador, arrojado, ver nosso perfil. E dá para notar que esse perfil, essas coisas, foram feitas com a psicologia, né, que a gente consegue ver isso, essa rede das finanças com a psicologia. Tem outros lados também que a psicologia estuda, como é que um cara que está investindo, por exemplo, um day trade, como é que ele fica, né, depois dele quebrar totalmente a banca dele, né? Que é a banca que a gente chama, é o tanto de investimento que ele tem para aquele dia. Como é que ele vai ficar no final da noite? Será que ele vai ter uma crise de ansiedade? Tem alguns artigos sobre isso, né? Que esses investidores, eles perdem tudo e às vezes eles ficam totalmente depressivos porque o dinheiro deles foram totalmente aplicados, vamos dizer, em uma ação e eles perdem aquela ação. Como será que é o comportamento deles depois disso, entendeu? Então, a psicologia, ela entra em muitos lugares, ela entra também nessa área das finanças também, e a gente pode ver isso também, como o Manfred fez, pesquisando na base de dados. A gente pode ver muita coisa, tá, Manfred? É muito, muito massa também, porque é algo relacionado ao nosso dia a dia, certo? Então, quando a gente aplica isso na nossa vida, a gente pesquisa, a gente faz um planejamento para a gente ver o que é que a gente está errando. Toda essa questão de planejamento tem a ver com o nosso psicológico também, porque são aquelas questões dos gatilhos mentais. A nossa fisionomia, a nossa vida, ela necessita de algumas coisas. Isso cria gatilhos na nossa cabeça, que faz com que a gente ou gaste muito ou poupe muito. Então, a gente tem que ter essa consciência desse lado de psicologia para poder equilibrar as coisas, né? Então, por isso que essa análise bibliométrica, ela foi muito importante para isso, né? Essa questão de encontrar esse nexo entre essas duas áreas, psicologia e finanças. Muito bom mesmo. Sim, sim. Dando continuidade aqui, a bibliometria ela tem como objetivo também avaliar o impacto de determinada produção científica de um país ou autor. Como eu falei para vocês, para a gente ver como é que o país está se comportamentando, quem é o país que mais publica, né? Quem é o autor que mais publica, quantos artigos esse autor aqui ele tem. A gente consegue ver muita coisa quando a gente vai analisar os dados de forma quantitativa, né? Usando a bibliometria. Aqui é o momento que eu queria deixar com a gente. Se tem alguma pergunta, como é que foi os trabalhos, como eu estava falando, para quem entrou agora. É a parte que eu vou conversar com vocês, né? Antes de a gente adentrar, a parte que eu considero assim, um pouco difícil, que a gente vai usar a base de dados novamente. A gente vai ensinar para vocês como é que baixa o programa VoxViewer, como é que entra, como é que faz as redes de relacionamento, né? Como é que faz o Science Mapping. Então, assim, é a hora agora, né, da gente ver, debater um pouco sobre tudo isso que foi passado antes, para a gente começar uma nova etapa, né, que é fazer uso dos programas agora. Como seria mais ou menos a utilização desse programa? Ele funcionaria como uma extensão que a gente usaria para fazer a bibliometria? É uma extensão das bases de dados. A gente E pega os dados, na base de dados a gente vai usar no Voice Viewer. Eu só não entendi essa questão, como é que a gente vai utilizar essas bases no programa. Mas eu tá, acredito que vai mostrar agora, né? isso, eu Mas vou, eu foi vou mais falar ou mais um pouco menos isso. sobre ela daqui a pouco. Que como é que a gente vai usar, né? Porque essa vai ser a parte prática. Eu queria saber, assim, na parte teórica, o que que não foi entendido até agora dessas lidas de materiais, de tudo, para que eu possa dar continuidade agora na parte prática, né? Na parte que a gente vai de novo pegar a mão na massa e fazer usando os programas, etc. Se tiver tudo bem, eu continuo aqui, a gente dá procedimento na parte prática, a gente vai dando procedimento aqui. Tá bom. Bom,
A gente já viu lá, né, que nas bases de dados a gente foi lá pesquisar sobre uma expressão que, como o Manfred falou, foi finanças, a dele. Teve outras também que foi sobre trabalho, teve outras também que foi sobre êxodo rural. Teve pessoas que veio no meu privado, acho que não deu para responder todo mundo, tá, gente? Porque às vezes eu faço outras coisas e eu acabo não vendo também as mensagens, também fica um monte e acabo não checando todo mundo. Mas teve gente que eu ajudei a delimitar o tema, que estava muito, assim, estava tipo só finanças, por exemplo, o Manfred. Aí a gente joga um pouco mais sobre delimitando ele para finanças comportamentais. Então, assim, já diminui, como a gente vê lá na base de dados, quando a gente coloca assim, só finanças, às vezes, tipo assim, aparece 10 mil artigos, porque é um tema globalzão. Quando a gente pesquisa sobre finanças comportamentais, esse tema ele diminui, né? Diminui para 5, para 3, entendeu? 3 mil artigos. É, Ah, uma pode coisa falar. importante, uma coisa importante, Lucas, também é que eu realmente encontrei bastante artigo, até mesmo depois de fazer todo o filtro, eu ainda tinha bastante artigo ainda. Então, para diminuir um pouquinho mais, eu acabei vendo alguns journals, né? Dividindo por journals, que isso iria diminuir bastante. Porém, eu preferia alguns que publicavam mais artigos sobre comportamentos do consumidor, né? Então, isso ajudou bastante a diminuir também a grade de artigos, a deixar bem mais específico, no caso. Ok. A gente também, né, quando vai fazer a pesquisa, não sei se vocês já notaram na base de dados, tem umas palavrinhas, que é o AND e o E, quando você adiciona mais de uma palavra, né, mais um campo de pesquisa, por exemplo, na Scopus. Entre a primeira palavra e a segunda que fica embaixo, aparece bem no canto, assim, o AND ou o OU, né, que é o OR, que em inglês é OR, né? E a gente vê isso, né? E para que serve isso? Eu não cheguei a falar para vocês na primeira aula, porque ficaria um pouco complicado, né? Eu queria que todo mundo pesquisasse só em um campo de pesquisa lá, não pesquisasse com várias palavras-chave. Só teve um caso que eu vi, na verdade, que foi o caso da Milena, que ela teve que pesquisar com vários campos de pesquisa, por exemplo, decolonização, aí teve que pesquisar contabilidade, teve que pesquisar também eu acho que foi pós-colonialidade também, que tinha a ver com o tema dela. Mas no primeiro momento ninguém precisaria usar. Só teve o caso da Milena que não estava dando muito certo. Então a gente usou esses termos booleanos. Então assim, os termos booleanos eles são palavras, né, cujo objetivo é definir como deve ser a combinação de termos e expressões de uma pesquisa em um sistema de busca, tá? Então, assim, o termo booleano ele serve mais para com end, né, que a gente está usando, que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o e em português. Ele serve mais para conter a pesquisa, né, para restringir ela. Por exemplo, se a gente usa finanças comportamentais em dois campos de pesquisa lá nas Scopus, ele vai diminuir. Mas se a gente usa aqui, ó, o finanças comportamentais com ou, ele vai expandir. O que é isso? Ó, quando eu uso finanças comportamentais com end, ele diminui, por exemplo, para 5 mil artigos. Mas quando eu uso finanças comportamentais com ou, ele expande, porque ele faz o quê? Ele procura finanças, artigos que têm a palavra-chave finanças, mas ele também procura artigos que têm a palavra-chave comportamental. Então, assim, pode ser que o artigo nem tenha a ver com finanças, entendeu? Mas tenha a ver com outra coisa, só com psicologia, pode ter a ver com pedagogia. Então, geralmente, a gente usa mais o end, né? Porque a gente coloca os dois, por exemplo, finanças e comportamento, dentro do mesmo artigo. Aí ele filtra dentro do mesmo artigo. E o ou, ele expande a busca. Em alguns casos, a gente usa, né? O ou, por exemplo, o da Milena. O da Milena era o seguinte, ele ia pesquisar decolonialidade e pós-colonialidade. Então, ele pesquisava assim, decolonialidade ou pós-colonialidade. E dentre desses dois, depois, tinha o END, que era para contabilidade. Então, assim, decolonialidade ou pós-colonialidade e aí tinha contabilidade embaixo, porque ele ia pesquisar tanto artigos com pós-colonialidade quanto artigos com decolonialidade dentro de artigos de contabilidade. Não sei se ficou muito claro, se ficou um pouco difícil. A gente pode continuar, como é?
porque o termo booleano é um pouquinho difícil para a gente entender, mas na prática a gente aprende muito sobre eles. Vou dar procedimento. Tá. Outra dica que eu tenho para vocês é o, eita, é o asterisco, né, na base de dados. Para que serve o asterisco? Como eu estou falando aqui, é uma função de busca que a gente usa para buscar a raiz da palavra, mas com vários sufixos. Por exemplo, aqui, police, né, em inglês, né, police, ela pode ter dois sufixos, né, a police com Y e a police com IEs, entendeu? Então, a gente coloca o asterisco e coloca o que a gente quer do lado separado por vírgula. Por exemplo, police. Aí coloca, por exemplo, assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Ó, police, né? Police. E aí aqui coloca o asterisco lá na hora de pesquisar. Coloca o Y, tá, gente? E coloca também o IES, que a gente quer que pesquise tanto palavras que tenham police, mas também que tenham o sufixo que policiês, entendeu? Ele pesquisa palavras que têm sufixos diferenciados, porque no sentido para alguém que está pesquisando, pode ser que seja necessário isso, né? Mas assim, nas minhas pesquisas eu quase não uso, porque geralmente eu uso palavras sem sufixo, por exemplo, como feminismo decolonial, geralmente não tem nenhum sufixo nem nada, então eu uso desse jeito. E as aspas, né? Que são uma função de busca de expressões exatamente da forma que foram escritas. É aquilo que eu falei para vocês. Por isso que eu uso muito a aspa, porque assim, se a gente pesquisa sobre finanças, vai me trazer só sobre finanças, não vai me trazer sobre outras coisas. Se eu pesquiso sobre decolonialidade, vai me trazer só sobre decolonialidade, entendeu? E o exemplo aqui é sobre projetos, os resultados apresentados nos trabalhos que possuem o termo projeto e manage separadamente. Por exemplo, se eu pesquisar projeto e manage, como eu falei para vocês, naquela hora lá na base de dados, ele vai me dar os dois, trabalhos que só com projetos e trabalhos só com manage, entendeu? Ele vai me dar os dois. Por exemplo, se eu pesquisar feminismo decolonial sem as aspas, ele vai me trazer trabalhos que são com feminismo, todos os trabalhos que têm feminismo, com certeza, vai aparecer quase todos lá, e todos os trabalhos que falam sobre decolonialidade. Ele não vai me dar o termo junto, ele vai me dar o termo separado. E quando eu coloco com aspas, ele me dá o termo junto. Ele procura os termos dentro dos artigos que são juntos, tá? E agora é hora da gente praticar, né, na base de dados, de novo, tá, gente? Eu queria que vocês fossem me acompanhando aqui, de acordo com o que eu vou fazendo, e vocês também vão fazendo aí, para a gente chegar e todo mundo tá aqui com as suas redes de relacionamento, com seus mapas científicos, tá? Eu vou apresentar aqui a tela do meu notebook para vocês, para a gente começar. Bom, vamos lá. A gente viu lá, né, naquele dia que a gente precisa entrar no portal de periódicos da CAPES primeiro, para a gente ter acesso à base de dados que é a Scopus. Então, bora lá. O que foi que eu falei naquele dia? Que a gente precisa vir aqui no Acesso Café, né? Primeira coisa que a gente deve fazer, vir aqui no Acesso Café, digitar aqui a nossa faculdade, né, que é a UFRA. Quem for de outra faculdade, digita o seu nome da sua faculdade, o FPA, o EMA e etc. Clica aqui em enviar, né? Clica aqui em Lucas, né? Claro que é meu login, né, gente? E coloca seu login e sua senha aqui, tá? Com isso, a gente tem acesso, né, a várias bases de dados pagas, de graça, como eu falei para vocês. Então, eu quero hoje usar a Scopus, né, que é a que eu mais uso,
Clico aqui na base, né? Procuro com S aqui a base de dados que eu quero, que é Scopus. Vai carregar um pouquinho agora. Tá um pouquinho lento, tá, galera? Porque eu acho que, eu não sei se é a internet ou se ajeitaram os servidores do governo, que tava um pouquinho ruim. Aqui no meu tá um pouquinho lento também. Oi? Aqui no meu tá um pouquinho lento também. É, tá, abriu. Aí, como eu mostrei para vocês, a gente clica aqui na Scopus, né, na Elsevier, e a gente vai ser redirecionado para Scopus, tá? Até agora, tudo bem, esse processo de entrar no café, né, de pesquisar a Scopus e fazer o login com o nosso login da UFRA, né, do nosso cigarra, até aí tudo bem? Querem que eu volte? Como é? Por mim, tá tudo bem. Sim, então bora lá. Eu queria mostrar para vocês aqui como pesquisar sem as aspas. Por exemplo, deixa eu só fazer em inglês aqui, me esqueci de traduzir, tá, gente? Eu uso o Google Tradutor, né, porque eu não sei inglês. Bom, se eu pesquisar só feminismo decolonial sem as aspas, olha o que vai acontecer, tá? Ele vai me mostrar muitos trabalhos, ele vai me mostrar 237 trabalhos, vai me mostrar trabalhos, ó, tanto com feminismo, tanto com decolonialidade, quanto com feminismo, tá, gente? Não vai aparecer tanto trabalho, porque também decolonialidade não tem tanta coisa, tá? Tem bem pouquinha coisa para falar, por isso que, assim, não tá de acordo com o que eu falei para vocês, tipo assim, 1.000 trabalhos, porque decolonialidade também tem pouca coisa, né? Tem poucos trabalhos publicados, e feminismo, é, eu acho que aqui na base de dados Scopus também tem poucos, né? Então, o que é que eu quero mostrar para vocês, tá? Voltando lá de novo. Ó, se eu pesquisar aqui com as aspas, ó, ele vai restringir, ele vai me mostrar só os artigos juntos, né, com essa palavra, feminismo e decolonial, tá? Ele vai me mostrar a palavra junta nos artigos. Até se eu abrir aqui, eu não sei se o Google vai mostrar hoje, está um pouquinho lento, não está ficando amarelo. Mas geralmente fica amarelo, assim, aparece certinho aonde está a palavra no resumo aqui, ó. Não sei se vocês foram perceber isso. Exatamente, é parecido com o Google mesmo, o campo de pesquisa, tá, Gisele? Até aqui, essa forma de pesquisar na base de dados, tá tudo ok? Então vamos lá. Também tá tranquilo. Lembra para vocês que eu queria, por exemplo, na minha pesquisa, eu pesquisei só sobre dos anos 2000 a 2020, né? Então é isso que eu vou colocar aqui para mim. Esse é um critério que eu escolhi lá nos critérios de inclusão e exclusão de 2000 a 2020. Mas aqui não tem. Então eu vou começar o quê? Meu critério vai ser de 2007, né? Eu queria isso. Primeiramente eu queria de 2000 a 2020, mas não vai ter. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer de 2007 a 2020. Primeira coisa, quando eu fui fazer lá a revisão da literatura, quando eu vi o que eu queria pesquisar e quais são os critérios que eu coloquei, primeiro eu coloquei de 2000 a 2020, mas não vai ter. Então eu mudei para 2007 a 2020, tá, gente? Até eu falei para algumas pessoas isso, caso não tenha, vocês podem mudar, não tem problema, tá? Porque nem sempre um tema vai começar desde 2000, né? Não tem, às vezes não tem temas que começaram desde essa época. Então, eu vou limitar aqui, lembra que eu falei para vocês? Limitar lá nos critérios de inclusão e exclusão é excluir, né, o 2021 e incluir só 2007 a 2020. Ó, já de 92, eu acho, né, já me retornou o quê? 80. A string de busca diminuiu, né, na base de dados, tá? E lembro para vocês que eu queria só artigos, então eu vou clicar aqui em artigos, né?
E também lembra que eu falei que só queria inglês? Então eu vou clicar aqui em inglês e vou limitar os dois. Eu posso fazer isso de uma vez só, tá? Para quem já me perguntou antes, eu posso escolher aqui arquivos em documentos, né? Tipo de documentos. E limitar também o inglês junto, ó. Posso apertar os dois, que ele limita os dois de uma vez, para não ficar limitando toda hora de um em um. Que ele me retornou, né? Que é o mesmo quantitativo que eu tenho lá no meu artigo sobre feminismo decolonial, que é 48. E o que é que eu vou fazer daqui, né? Na verdade, o que é que vocês deveriam ter feito? Eu não li todos os trabalhos, mas os que eu li estavam muito bons. Mas faltou uma coisa, vocês deveriam clicar aqui em todos, né? Que é a aula aqui, todos, e analisar os resultados, tá? Alguns analisaram, mas me mandaram só a evolução dos anos, tá? Não era só isso que a gente faz numa revisão, né? A gente deve mandar tudo, ó. Por exemplo, mandaram só aqui o gráfico dos anos. Mas o que é que eu queria? Ó, o gráfico também de documentos por autor, né? Eu queria também os documentos por afiliação, tá? Eu queria também os documentos por território para saber como é que anda os temas de acordo com os países, né? Tá? E eu também queria os documentos por área para saber quais são as áreas que são mais pesquisadas, né, sobre esse tema, tá? Então, assim, até nesse momento que eu vi muitos trabalhos que não tinham o que eu pedi, né, o que eu tinha mostrado, até agora tá tudo claro o que é que a gente vem buscar dentro das bases, que a gente quais são os dados quantitativos, tá, gente? Não é qualitativo, não é nada teórico, que a gente vem buscar dentro da base de dados, que são esses dados para saber qual é o país que mais publicou, qual é o autor que mais publicou. Até agora, tudo bem? Não consegui essa questão do autor. O autor publicou mais. Eu não Tá, consegui bora lá. encontrar. Ó, bora lá. Vou aqui botar analisar resultados, tá? Igual eu te mostrei. Aí eu vou vir aqui, ó. Deixa eu só dar uma carregada aí. Ó. E vou vir aqui, ó. Documentos por autor, tá vendo? Ó? Documentos por autor, porque tá em inglês, mas isso aqui significa documentos por autor. Aí tu vai vir aqui e clicar em cima dele, ó. Clicou, vai me mostrar os documentos por autor, tá vendo? Um gráfico, ó. Por exemplo, mostra que esse autor aqui publicou 3 documentos. Esse outro autor publicou 2 documentos, entendeu? E assim por diante, tá bom? Tá entendido? Sim, com certeza. Tá conseguindo acompanhar aí? Tá conseguindo fazer junto comigo sobre o teu tema? Sim, sim. Só tá um pouquinho lento aqui, mas eu tô conseguindo. Tô Tá indo todo atrás. mundo conseguindo acompanhar? Todo mundo com o notebook aí? Ou tá anotando? Como é? Só para eu poder entender. Eu tô acompanhando aqui no notebook. Tá ótimo. Tá acompanhando? Qual é o teu tema, Thaís? Empreendedorismo social. Aí tá fazendo junto, não tá? Sobre o teu Sim, tema? Tá bom. Então agora a gente vai usar, né, esses dados para jogar no VoxViewer, tá? Então eu vou ensinar vocês a baixarem os dados primeiro para poder a gente jogar lá no VoxViewer, tá? Para depois a gente dar continuidade também sobre a aula. Eu vou ensinar a baixar os dados, a gente volta de novo para o slide, a gente fala sobre um pouco sobre o VoxViewer e depois eu ensino para vocês como é que baixa, como é que usa esses dados, tá? Então bora lá. Depois que vocês selecionam aqui em todos aqui, ó, vocês vêm aqui em exportar, ó. Em exportar, vocês selecionem essa primeira linha aqui, esses primeiros quadrados, esse segundo aqui também, esse terceiro aqui também, tá, gente? E esses dois aqui, ó, esse de baixo e esse aqui, ó, tá? O que é porque tá negritado aqui, incluir referências? Porque na maioria das outras pessoas que eu já vi fazendo a análise biométrica, não colocavam isso. Estava dando muito errado, eu não conseguia fazer as análises de citações, né? Porque com as referências dos artigos, o programa consegue fazer as análises. Ele consegue buscar, tipo, por exemplo, dentro de um artigo de fulano de tal, quem foi que ele referenciou? Aí ele consegue fazer esse link com a referência de outras pessoas. Por isso que ele consegue fazer uma teia. Ele consegue ir juntando
quem esse autor publicou aqui, que junta com esse autor que publicou nesse artigo dele, com outro, fez referência com outro autor, entendeu? Ele vai fazendo uma teia de palavras, ele vai fazendo esses links, tá? Aí aqui vocês escolham CSV Excel, tá? E cliquem em exportar. Vai baixar um arquivo em formato de Excel e vocês deixam salvos aí no computador de vocês, tá? Até aí tudo bem? Essa minha tecla aí de exportar não tá funcionando. Sério? Sério. Tá igual com igual download. Mas aí tu clicou aqui em todos, Sim, marquei todos. Aí quando foi pra clicar não aparece. Dá bloqueiozinho assim, ó. Não quer funcionar. mas aí quantos artigos tem no teu aí? 1770. Pois é, porque não tá funcionando, rapaz. Deixa eu ver aqui. Como foi que tu pesquisou aí para mim pesquisar Tá. aqui? Eu traduzi, né? Empreendedorismo social É, passei para inglês. empreendedorismo social, foi isso, não foi? Isso. Uhum. Isso aqui, né? Colocou aqui na Scopus, tá? Deixa eu ver aqui. Colocou entre aspas também, não foi? Sim. Tá. Vou só abrir aqui. Aí tu filtrou de 2000 a 2020, foi isso? Foi de 2000 a 2020. Tá bom. Deixa eu filtrar aqui. Tá bom. Tu botou só artigos também? Sim. E inglês. Em inglês, tá. Não fez mais nem outra filtragem, né? Não, foi só isso. Tá bom. Aí tu clicou aqui em aula, né? Aqui em todos, peraí. Aqui. E não apareceu esse aqui. Não, não apareceu. Nem só a palavra exportar aqui em inglês. Aparece exportar, mas quando eu vou clicar em cima, aparece um bloqueio, entendeu? Não quer, tá igual o download. Hum, tem como tu entrar na base de dados de novo para ver se não é problema com o teu computador, com a internet, fazer Tá todo o bom. processo de novo, Vou sim também. porque eu acho que deve ser algum problema com o servidor, alguma coisa do tipo, porque no meu tá baixando aqui de boas. Tá todo mundo até agora nesse negócio de baixar. É, tá tudo bem? Ou só a Thaís teve problema? Eu não consegui fazer a exclusão dos anos, não tem, que no caso não ia ser preciso. Tá. Tu vem aqui, ó, em anos, né? Aí aqui embaixo tem visualizar todos, bem aqui, ó. Pois é, essa questão que não aparecia no meu, não aparece aqui no meu, não sei porquê. Desde o início nunca apareceu. Tá fechado assim, né, ó. Não, eu abri. Pois Aí é, no finalzinho parece só essa aí do lado esquerdo, não tem? Desse lado direito não aparece. ah, tá. É porque não tem mais do que tá aparecendo aqui, tá vendo, ó? Por exemplo, qual é o último que tá aparecendo aqui para ti? É 2007. Pois é, os artigos começaram em 2007, então tá cabendo na tela aqui, entendeu? Todos os anos. Quando aparece Ah, aqui, eu sim. clico aqui em visualizar todos, é para visualizar os que não estão aparecendo aqui que eu quero filtrar também, Entendi. entendeu? Até aqui, tudo bem? Alguém tem alguma Lucas, pergunta? Pode falar. Lucas, pode voltar na parte de análise dos dados, dos resultados da pesquisa, porque
Deu um atraso aqui. Tá bom. Aí, Tu vai vir aqui em análise dos resultados, né? Depois de ter clicado aqui em todos, né? Vai vir aqui em análise dos resultados, tá? Isso aqui já é a parte biométrica, né? Só que a parte biométrica que a gente está usando o quê? A base Scopus. A gente está usando como se fosse um programa, que é a base de dados Scopus, né? A gente está fazendo uma análise biométrica com a Scopus, não é com o programa ainda com o Voxviewer. Que geralmente, assim, se vocês forem ver os artigos, a gente vê muito usando a Scopus ou usando o Excel. Eles pegam os dados daqui e montam lá planilha, tabela no Excel, tá? Por exemplo, eles fazem os gráficos, as pessoas, outros autores, pegam todos esses dados aqui, colocam no Excel e fazem esse gráfico aqui, só que com os gráficos do Excel, entendeu? Os autores do mesmo jeito. Mas isso aqui já é análise biométrica, já é análise quantitativa dos dados que a gente está procurando, que é o quê? Empreendedorismo social da Thaís, tá? Qual a parte que tu entendeu daqui, Manfred? não, porque eu coloquei para trás. Porque atrasou aqui, tava um pouco lento. Aí, qual foi a parte? Foi dos autores? Entra em documentos por autor. É isso? Aí tu vai abaixar aqui, né? Tu vai com o mouse aqui para baixo. Aí vai ter aqui, ó, documentos por ano e periódico, né? Aí vai ter aqui documentos por autor em inglês. Aí tu vai clicar nos documentos por autor e vai conseguir descobrir qual quantos documentos, né? Quantos artigos cada autor publicou. Por exemplo, esse daqui publicou o quê? 14 artigos quando a gente clica sobre ele. Os dados também estão aqui do lado, ó. Para quem gosta de fazer gráfico no Excel. Só pegar o nome do autor, colocar lá o ano, quer dizer, a quantidade, né? E fazer um gráfico, tá? Para quem gosta de fazer no Excel, mas para quem não gosta, já tem pronto aqui, né? A análise pronta para vocês usarem nos artigos, tá? Foi isso que tu não entendeu, Manfred? Era a partir daí que atrasado. Tá bom. Valeu. Alguma outra pessoa que esteja fazendo agora, na parte prática, não entendeu como é que baixa os artigos? Daquele jeito lá? Como é que Consegui, Lucas. baixa os dados? Conseguiu, Thaís? Consegui. Quais são os que é para marcar mesmo lá na. Aqui, ó. Vai marcar todos aqui. Para ti vai estar aparecendo só exportar, né? Só essa segunda palavra aqui. Aí Sim. tu clica nela, né? Porque aqui não vai ter como eu te mostrar de novo que ele já fica salvo. Aí tu vai clicar nesse primeiro, nesse segundo, nesse terceiro e no último aqui tu vai clicar em incluir referências e informações também. Tá bom. Tá, bora lá. A Gisele não entendeu como é que entra nas Scopus. A gente vai começar de novo então, porque tem que entender essa parte, tá, gente? Se eu demorar muito nessa parte, é porque é preciso, tá? Que é a parte mais importante da gente fazer essas análises de dados. Tá. Gisele, tu vai vir aqui em acesso ao café, ó, tu vai entrar no portal de periódicos da CAPES, né? Vai escrever lá no Google, portal periódicos da CAPES, e vai entrar no site da CAPES, que é esse daqui, tá? Vai vir aqui em acesso ao café, tá? Vai vir aqui em acesso ao café. Vai digitar aqui a tua instituição aqui, ó, bem aqui embaixo, vai digitar aqui tua instituição, colocar UFRA, né? Que a gente participa da UFRA. Vai colocar aqui enviar, tá? Ó, enviar. Tá com probleminha mesmo aqui. Deixa eu ver se vai enviar de novo. Não tá indo. Pronto. É porque aqui para mim não vai aparecer mais. É porque quando a gente entra uma vez na Scopus, quando a gente coloca nossos dados no dia, não tem como eu fazer mais o processo de novo, que é colocar meus dados, meu login, né, da UFRA e minha senha também. Mas depois desse processo aqui, que tu veio no café, né, colocou aqui no café, abriu aqui, ó, colocou UFRA e coloca enviar, vai pedir o quê? Vai pedir o teu login e tua senha da UFRA, do cigarro. Aí tu coloca, tá bom?
Tu conseguiu? Queria saber se tu tinha conseguido para a gente continuar. Perfeito. Então, assim, depois que a gente entra no café, depois que a gente faz nossa busca, né? Depois que a gente faz nossas filtragens também e baixa o arquivo em .csv, a partir desse momento, qual é dessas etapas que vocês não entenderam? Para que eu volte nela de novo. Foi entendido tudo? Como é? E Lucas marca lá CSV, né? Excel, e depois exporta, né? Isso, marca CSV, depois exporta. Tá. Perfeito, tá? Então vamos voltar aqui para o slide, que a gente já fez a etapa, que é coletar os dados para usar no VoxViewer, tá bom? Aí agora a gente vai passar de novo para o slide, né? Que eu vou mostrar para vocês o que é rede de citação, de citação, e depois a gente volta de novo para aqui para a prática, tá? É bem rapidinho, é só um slide que fala sobre isso, tá? Para a gente adentrar para a parte prática. Lucas, Oi, pode falar. os gráficos a gente consegue baixá-los, a gente tem que copiar, a gente tem que fazer imagem. Olha, eu geralmente bato print, tá? Dos Tá. gráficos. Quer que eu te mostre ou como é? Tá tudo. Não, tá tudo certo, era isso que eu queria saber, porque eu tentei baixar e não consegui, mas aí no print eu consegui fazer, mas aí eu não tinha. E Lucas, Oi, pode falar. eu selecionei todos aqui, eu acho que foi documentos demais. Aí aparece aqui as opções aqui, se eu posso exportar só os primeiros 2.000 documentos ou se eu quero exportar todos os documentos que eu selecionei. Só que aí, quando eu seleciono que eu quero todos os documentos, não aparece a opção de exportar. Porque assim, a base de dados Corpus, ela deixa baixar só na verdade, 2.000 referências. Por isso que eu falo para vocês que para a gente fazer uma análise biométrica, né, que vamos na linha do tempo. Para a gente fazer uma revisão sistemática, lembra para vocês que a gente tem que fazer o quê? Montar uma string de busca, tirar tudo que a gente quer, aquilo que a gente não quer, tipo assim, reduzir ao mínimo a pesquisa, né? Delimitar ela, deixar ela mais delimitada, para depois a gente fazer a análise biométrica em si, contar os dados, né? Contar os autores, artigos. Então, assim, deve fazer isso mais a fundo, né? Por exemplo, finanças comportamentais, mas finanças comportamentais aonde? Em que local, entendeu? Eu estou pesquisando só no Brasil, eu estou pesquisando só nos Estados Unidos, finanças comportamentais em psicologia, entendeu? Já delimitou mais, então ele vai me dar menos artigos, entendeu? Para eu poder fazer uma análise biométrica, né? Porque a gente não tem como fazer uma análise biométrica, tipo, de 3.000 artigos, né? É muita coisa. Por isso que geralmente ela deixa 2.000 artigos na base de dados, entendeu? E também nem tem como colocar 13.000 artigos dentro do VoxView, ele não aguenta. Fica muita referência para ele analisar. E também fica muito difícil para o avaliador da banca também avaliar toda essa pesquisa, né, de 2.000 artigos. Então, geralmente, que de 3.000, geralmente é 2.000, porque fica mais fácil de pesquisar, de buscar e etc. Então, assim, tu tem que delimitar mais a tua busca para que chegue, por exemplo, igual a da Thaís, a 1.800 artigos, entendeu? E tu consiga baixar esses artigos. Tá bom? Ok. É que eu não tinha feito o processo de filtro agora. Os mesmos processos de filtro que eu tinha feito para fazer a avaliação. Aí agora, seguindo tudo, agora eu acabei não fazendo o filtro. Por isso que deu muito artigo. Eu estou fazendo agora. Tá bom. Estão conseguindo ver minha tela aí? Sim. Não, a tela do notebook, né? Que vocês estão vendo? Ah, tá.
A gente praticou na base de dados dos Scopus, né? A gente praticou numa base de dados. Agora, a gente vai passar para elaboração das redes de relacionamento com o VoxViewer, que é o que a gente tanto quer, né? Usar um programa de análise de citação para fazer uma análise biométrica, né? Tá. Para fazer uma análise biométrica. E antes disso, eu quero mostrar, tipo assim, um aspecto teórico, né? Como eu estou fazendo sempre, mostrando um aspecto teórico e um aspecto prático. Então, antes da gente fazer, né, o aspecto prático do VoxView, eu queria mostrar para vocês o aspecto teórico. Bom, uma análise biométrica, ela perpassa pela geração de rede de relacionamento. Diversas redes podem ser geradas, né, pelo VoxViewer. Rede de relacionamentos, né, o Science Maps, e tem vários nomes para isso. A gente conhece elas por aquilo que eu mostrei para vocês, que são teias, né, juntando, por exemplo, uma palavra-chave que se une com outra, que dá um significado para aquela rede, entendeu? Então, isso que é uma rede de relacionamento, aquilo que eu também mostrei para vocês, que, tipo, um autor ele publicou sobre um determinado tema e embaixo ele fez referência, né, fez referência dentro desse artigo dele ao outro autor e vai criando, né, essa rede, vai fazendo uma teia de palavras-chave, né, de autores, né, para a gente descobrir quem são esses autores, com quem eles se interligam, né? Se esse autor, por exemplo, o autor principal de um artigo, ele já foi coautor de outro artigo, entendeu? Outro artigo importante. E com isso também a gente consegue ver o fator de impacto desse autor, que a gente pode ver em outro curso também, que é uma conta que a gente faz, tá? Então, uma coisa que a gente vai usar muito é as redes de citação, né? Esta rede, ela mostra o relacionamento entre as referências, né? Referências são aquilo que fica no final. Opa! Referência é o que fica lá no final do trabalho, como a gente conhece, né? Que são citações dentro do trabalho de outros autores, né? Utilizada pelos artigos da base extraída na base de dados, tá? E dessa forma a gente consegue mostrar os pilares teóricos dos artigos e do tema analisado. Então a gente consegue ver, né, com essas referências, gráficos, teias, consegue ver o relacionamento de um autor ou de uma palavra-chave com outra palavra-chave, de um autor com outro autor, né? Consegue fazer uma análise bem mais aprofundada, né, do que a gente está vendo agora, que a gente só está vendo a análise mais bibliométrica, mas assim, a gente está vendo quantos autores publicaram sobre esse tema, entendeu? Só a parte, tipo assim, o tema é finanças comportamentais, quantos autores publicaram sobre finanças comportamentais, mas a gente não vê as palavras, esses autores se relacionando, né, em uma cadeia, né, como eu quero mostrar para vocês agora. E as redes de concorrência de palavras-chave, elas apresentam, né, as palavras-chave mais utilizadas pelos artigos, né, e dessa forma ela também pode ser identificada quais temas geralmente serão abordados pelos artigos, né. Com isso, a gente, por exemplo, quando a gente coloca lá no VoxViewer, que a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai ver de tudo isso, né, qual é o tema, né, qual é a palavra-chave também, às vezes, que mais foi utilizada, né, dentro dessa pesquisa que a gente fez. E a rede de coautoria de países apresenta a rede dos países que mais publicaram, né, ou que contribuem sobre determinado tema, tá, gente? Essa é a parte mais teórica, né, do VoxViewer, que é essas três que a gente vai usar hoje. A rede de cocitação, tá? A rede de concorrência de palavras-chave. Talvez seja muito difícil as palavras, mas a gente vai ver isso na prática, vai ficar mais fácil, porque a gente vai interligando a parte teórica à parte prática, né, que do VoxViewer, tá bom? Então, assim, a gente vai agora para a hora de praticar no VoxViewer. Agora eu vou ensinar vocês a baixar o VoxViewer, a executarem ele e usarem aquilo que vocês fizeram na base de dados da Scopus, né, aqueles dados que vocês baixaram em Excel, usarem dentro do VoxViewer, tá bom? Bora lá. Só um minuto.
Estão conseguindo ver minha tela aí? Do computador? Sim. Tá bom. Então, bora lá. A gente vai vir aqui no Google, tá? Vai pesquisar Voxviewer, né? A palavra aqui, ó, desse jeito que tá aqui, ó. Tá bom? Estão conseguindo acompanhar aqui no Google, ó. Tá, a gente vai pesquisar isso, tá? E vai aparecer logo de cara o site do Voxviewer, tá vendo? A gente vai clicar no site, tá? E aqui vai estar tudo em inglês, né? Mas aqui vocês vão vir aqui, ó, em Downloads, bem aqui, ó. Vai ter Home aberto aqui, né? Clicado. Mas vocês vão vir aqui em Downloads, tá? Bem aqui embaixo, eu não sei qual, eu acho que só tem uma pessoa aqui que usa Mac, né? Mas tem para todos os sistemas. Tem para Windows, tem para Mac e tem para outros sistemas. Quem usa Linux também, tá? Pode instalar o Voxviewer no Linux, tá? Então, para quem usa o Windows, que é o mais comum, vocês vão clicar aqui, ó, Download do Voxviewer. Aí tem a versão do Voxviewer para Microsoft, né? Windows, tá? Aí vocês cliquem aqui e vai baixar o Voxviewer. Vou dar um tempinho para todo mundo baixar, que é o tempo que eu vou ali pegar uma água e já volto, porque demora um pouquinho para baixar, tá? Ele selecionou o primeiro, foi? Sim, foi o primeiro. Obrigada, Thaís. De nada. Tá, vamos lá, galera. Tá demorando um pouco aqui para baixar. Acho que talvez é porque eu esteja usando aqui a internet errada. Não sei se para vocês aí já baixaram, já? O meu tá do jeito dele. O meu já baixou. Minha internet está um pouquinho ruim hoje. A gente tem que esperar baixar, porque eu vou ensinar para vocês como é que extrai, né, de dentro do arquivo, né? E eu acho que eu não tenho baixado aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tô baixando. Tá, eu tenho baixado ele aqui, porque vai demorar um pouco, né, para ele baixar. Eu vou jogar aqui ele na área de trabalho. Ó, ele vai baixar assim, ó. Um arquivo, né? Ele vai estar zipado, né? Que é um arquivo zipado. A gente usa o programa, esse programa aqui, que eu até me esqueci o nome dele agora, para extrair o arquivo, tá? Não sei se vocês já usaram esse programinha aqui. Não sei se tem todo computador que tem instalado, que é o WinRAR. Todo mundo usa o WinRAR aí? Todo mundo tá me escutando ainda?
Todo mundo escutando? Sim, sim. Ó, com o WinRAR, né, instalado no computador, vocês vão clicar, né, em cima sobre o arquivo e vão extrair ele, tá? Extrair para a pasta aqui, ó, extrair para VoxViewer. Aí ele vai nomear essa pasta aqui de acordo com o que estava escrito aqui o VoxViewer. Vocês vão extrair, tá? Bom, aí vai criar uma pasta, ó, com o VoxViewer, tá? Vou só atualizar aqui que ele vai Como aparecer. é? Extrair. É, Tem que extrair para. tá, bora lá de novo. Ó, clicou aqui, né? Extrair para, ó, o último da listinha aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quarto. Até aí todo mundo tá conseguindo acompanhar? Gisele, Manfred, tá todo mundo conseguindo acompanhar? Sim. Eu estou acompanhando, mas minha internet está muito lenta, ela não baixou, não está na metade. É, eu acho que tá usando, eu acho que é a mesma internet que eu, não tá baixando também, não sei por quê. Tá demorando mesmo. Eu estou usando portal. Pois é. Tá, mas até aqui tudo bem, né? A gente vem aqui, ó, extrair para a pasta, né, que a gente quer, clicou nela, vai extrair, tá? Aí vai aparecer uma pastazinha aqui, que é a pasta que a gente extraiu. A gente clica nela e vai estar o arquivo do VoxViewer aqui dentro. Tem um manual também do VoxViewer, tá, gente? Ele tem um manualzinho para vocês lerem, mas se eu não me engano ele está em inglês. Deixa eu dar uma clicada aqui. Mas vocês podem traduzir ele, tá? Não tem nenhum problema. Ele é tem umas coisas bem interessantes também para ler dele, que ele dá umas dicas, né, de como escrever, ó. Tem todo o manual aqui do VoxViewer. Introdução, como é que usa a interface, o que são os clusters, ó. Por que a densidade dos clusters são diferentes de uma para outra, por que uma cor é mais forte que a outra. Ele vem tudo explicadinho aqui, tá? E seria bem interessante a gente dar outro curso sobre isso, porque é um pouco mais aprofundado, né? Essa questão de clusters, questão de palavras-chave não, da coloração, né? Desses clusters, que são essas bolinhas aqui, ó. Os clusters são, ó, o verde aqui, ó, todo é um cluster. O azul todo aqui é um cluster. Mas tem um azul também mais escuro. Esse azul mais escuro se relaciona também com esse azul aqui mais claro, entendeu? Aí tem essa densidade aqui, parece que gera, ó, se a gente for ver aqui, ó, parece que esse daqui tá mais denso, tá mais pesado, tá mais escuro, né, nesse cluster vermelho, entendeu? Parece que esse aqui tá mais leve, ó, tá mais um pouquinho descolorido, né? Indo mais pro lado do rosa. Tudo a gente consegue ver aqui, lendo aqui o manual, tá? Bem interessante esse manual do VoxViewer. Mas não é o que interessa a gente nesse exato momento. Isso aqui é uma parte mais técnica, né? Mais aprofundada dentro do programa. Aí aqui, a gente vai abrir aqui o VoxViewer. Só clicando em cima dele aqui, ó. Clicou em cima dele, né? Ele vai abrir. Ele não é um programa que precisa de instalação, tá? Ele já é executável. Você clica em cima dele e já abre, tá? Até aí tudo bem? Sim. Tá? Demora um pouquinho para abrir, depende muito de computador para computador, tá? Como o meu tem muita coisa, vai demorar um pouco para abrir. Tem muita coisa para aprender no VoxView, tá, galera? Enquanto tá abrindo aí. A gente consegue também fazer uma limpeza nos dados que a gente pesquisou. Ah, não vai rodar por conta do Java? Tem que instalar o Java, tá? No computador para rodar. O JavaScript, só botar lá no Google Java, aí tu instala o Java. Bom, abriu aqui o programa, né, o VoxViewer, e a primeira coisa que eu vou fazer, né, para usar aqueles dados que eu tinha mostrado para vocês, é apertar aqui em Create, tá? Aqui, ó. Primeiro de tudo, clicar aqui, tá? Onde eu mostrei aqui, tá? Até aí tudo bem? Sim, mas o meu já não abriu. Ah, não, então vou esperar todo mundo abrir, tá? Esperar instalar, porque senão a gente pode ir correndo muito e vocês não entenderem. Quem foi mais que não conseguiu baixar, extrair, etc.
pra gente esperar um pouco. Quem é que não tá conseguindo aí? O meu falta pouco, né? Tá bom, vamos esperar um pouquinho aí. Como eu tava conversando com vocês, tem muita coisa pra gente falar, né, do Vox Viewer. Que os dados, quando a gente faz o download deles, às vezes o mesmo autor ele vem duplicado. E esse autor duplicado a gente consegue fazer ele ficar em um autor só, né? Tipo assim, uma coluna só lá do Excel. E com isso a gente deveria fazer outro curso, né? Que é para aprofundar mais, que é a parte mais assim, tipo, parte mais de programação, que tem muitos cursos, né, do VoxView que ensinam isso. A parte mais programável do programa, para a gente excluir aquilo que a gente não quer das análises que a gente está fazendo, né? Tem outros programas também que fazem mapas, tipo assim, mapas mundis, assim, tipo, bem interessantes, que é o programa, o BiblioShine, né? A gente usa um programa estatístico, que é o R, né? Software. Dentro do R, a gente usa o RStudio. E dentro do RStudio, a gente usa um pacote que ele oferece, que é o BiblioShine, né? Aí dentro do BiblioShine, que é o pacote, a gente usa o Bibliometrics, que é uma base lá que a gente vai usar, né? Aí a gente não vai baixar mais em ponto .csv, a gente baixa em ponto .pib. É bem legal isso, porque lá, essas contas que eu estava falando para vocês, de fator de impacto e etc., a gente vai baixar, vai fazer elas, tipo, automaticamente. Não vai precisar fazer sozinho, assim, tipo, à mão, sabe? O programa mesmo vai fazer. E outra coisa interessante do Bibliometrics, que lá também a gente não precisa só usar uma base de dados. A gente pode unir a Scopus com a Web of Science, né? As duas bases de dados, as duas juntas. E pesquisar muito mais do que 2.000 artigos. A gente pode pesquisar 4.000, entendeu? Sabe? Porque lá é um programa voltado mais para a área de quem gosta mais de programar, porque tem linha de código e tudo mais. Dentro dessa linha de código, a gente consegue fazer uma análise estatística também, uma análise biométrica, né? Usando esses pacotes que ele oferece. É bem interessante, tipo, poder até falar sobre isso, caso vocês gostem, e seja uma área que vocês achem bem legal, assim, tipo, programar, assim, dentro do programa é bem interessante, assim. O meu abriu em Crática, sei lá, acho que é isso. Oi? O Voz View, né? Voz View, sei lá como é o nome. Tô só esperando aqui a galera, né? Caramba, é a mesma coisa do Java, tu tem que instalar o Java no teu computador. Tem gente que não tem. Tem que começar desde agora, hein, Paulo? Como contador, a gente vai ter muito problema com Java, até porque todos os programas do governo precisam do Java para rodar. Tirar a DANF, fazer imposto de renda, baixar lá o imposto de renda lá direto no site, quando a gente vai instalar ele, precisa também do Java instalado no computador. E entre outros programas do governo aí que meu amigo sempre está precisando do Java. É só tu vir aqui, vai ter aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o Google para ti e colocar aqui, ó, Java. Ó, só coloca aqui Java Download, tá? Ó. Clica aqui. E aqui, ó, fazer download do Java para o Windows. Esse aqui é o site oficial mesmo, ó, do Java, tá? Só esperar, tá? E aqui, ó, concordar, iniciar o download. Aí vai iniciar o download. Aí vai aparecer aqui, né, o download. Depois de fazer o download, tu vai instalar o Java, tá? É bem facinho de instalar o Java no computador, tá? Só que o problema de tu instalar o Java é que tu vai ter que iniciar o computador. Tu tá assistindo agora, talvez tu saia, né? Mas tu vai ter que reiniciar, ele pede para reiniciar. Mas é bem legal, tem que instalar porque vai precisar. Caso queira fazer teu imposto de renda aí, vai precisar. Tá, todo mundo conseguiu chegar nessa tela aqui, ó, que eu tô, do VoxViewer? Sim. Tá, mas só a Thaís conseguiu? Só a Thaís, mais alguém? Gisele?
Gisele aí que é uma fera aí nesse negócio de programa, ela é muito boa, ela faz tudo direitinho. Gisele conseguiu, será? Ainda não? Tá baixando aí, Gisele? Tá fazendo download ainda dos arquivos? Ou como é? Tá bom. Vou continuar então. Lembra que a aula vai ficar gravada. Eu só tava esperando vocês para vocês irem continuando junto comigo, tá? Então, bora lá. Primeiro de tudo, a gente vai clicar aqui em Create, aqui, ó. Lá dentro do Vox Viewer, ó. E a segunda opção que a gente vai usar é criar um mapa mental baseado em bibliografia, né? De dados, né? Então, esse segundo aqui que a gente vai clicar, tá? Vai clicar em Next, tá? Vai deixar o primeiro marcado aqui, ó. E aqui, o Voxel ele trabalha com 4 bases de dados, né? Só a Web of Science, a Scopus, a Dimension e a PubMed, tá bom? Então, assim, como a gente pesquisou na Scopus, a gente vai vir aqui em Scopus, ó, clicar em cima dela, tá? Vai vir aqui em 3 pontinhos, bem aqui, ó. Eu vou pesquisar dentro do nosso computador. Aí vai procurar onde é que ele tá, ó. Por exemplo, o meu, ele tá aqui em Downloads, né? Eu vou procurar ele aqui em Downloads. Deixa eu só procurar aqui. Então, vou vir aqui em Downloads, ó, e vou procurar ele. É um arquivo chamado Scopus 01. Então, Scopus 01. Cliquei em cima dele, ó. Cliquei em OK, tá? Até aqui, a procura do arquivo dentro do computador, tá tudo bem? Tá isso, conseguiu? Consegui. Tá bom. Vou clicar aqui em Next, ó. Ele vai já carregar todos os meus arquivos, ó, minhas redes, tá? Para fazer as redes de autores, né? Eu vou botar aqui o tipo de análise Core Authorship e vou colocar aqui, ó, o item que eu quero analisar, que são os autores, tá? E vou clicar aqui em Next, ó. Nesse aqui, ó, a parte bem importante, ó, ele está me mostrando aqui que de 60 autores, os 60 serão mostrados no dashboard, tá? Mas eu não quero isso, eu quero que mostre menos autores, né? Quero que mostre mais autores que têm mais relevância. Mas por que ele está me mostrando isso? Porque aqui, ó, tem o mínimo de documentos por autor. Isso aqui significa o quê? Mínimo de documentos por autor. Eu quero que isso aumente, ó. Então, aqui embaixo, né, aqui em cima está eu não consigo mudar, ó, para nada, tá? Só em cima que eu não consigo, mas embaixo, o número de citação por autor, eu consigo mudar, ó. Então, eu quero que aumente, para diminuir um pouco mais a minha rede de relacionamento, mostrar só os autores mais importantes. Então, eu boto aqui, ó, por exemplo, 4, né? 4 referências para cada autor. Isso vai me dar 14 autores só mais relevantes, né? Então, eu vou clicar em Next, ó. Vou deixar essa parte aqui também, deixa normal. Clique em Next. E vai aqui me mostrar aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, em citação, ó, vai me mostrar aqui ó, citações por autores mais relevantes. Ó. Esse, por exemplo, publicou, tem 14 citações. Por que eu estou falando de citação, tá, gente? É porque nesses aqui quase não tem documentos. Ó. Se eu for clicar aqui, ó, só tem um que publicou 2 documentos, tá? Porque é sobre feminismo decolonial. Mas se eu for falar sobre outro assunto, como o da Thaís, aqui, ó, aqui no começo, né, aqui nesse que estava aqui, ela precisa mudar não as referências, mas sim os autores, né, para filtrar mais, para diminuir aqui, ó, o número de autores que será mostrado na tela, tá? Entendeu, Thaís? Não é o de baixo para ti, é o de cima, tá? Tá bom. Ainda não apareceu essa parte. Sério? Sério. Tem muito artigo, né? Aí demora um Sim, pouco sim, mesmo, deve né? ser. Bom, só continuando aqui, aí essa parte eu já mostrei. Essa daqui também, ó, que mostra
uma tabelinha aqui, a gente consegue ver aqui, ó, clicando aqui para cima, a gente consegue ver qual foi o autor que tem 2 documentos, aí quanto de citação também esse autor tem. A gente também consegue ver, se a gente clicar aqui para mostrar só os mais relevantes, aqui os maiores, a gente consegue ver que tem um que tem 14 citações, tá? E a gente clicando aqui em Finish, ó, a gente vai ver o que a gente tanto quer, ó, que é a rede de autores, ó. Aqui, como a gente está falando sobre feminismo decolonial, a gente vai ver que é pouco difícil ver essas redes aqui se interligando. Aqui, por exemplo, esse aqui interligando com esse, tá vendo? É muito difícil, porque esses autores publicam separadamente, entendeu? Eles publicam um em um canto, outro em outro, mas eles não se relacionam. Eles não fazem referência um com o outro. Tipo, eles falam as coisas deles mesmos, publicam as coisas deles mesmos sem referências. A diferença tá bem aqui, ó. Se a gente for ver, ó, esse autor, ele tem uma referência com esse outro autor aqui, tá vendo? Ó? Eles referenciaram um ao outro, ou esse pode ter referenciado esse, não dá para saber, né, nesse exato momento, mas a gente consegue ver que um deles se referenciou um com o outro, né? E a gente consegue ver também que o outro aqui também, ó, fez referência, né? Um deles fizeram referência, ó, esse com esse. Mas os outros a gente consegue ver que não tem, ó, só tem ó, esse aqui também. E os outros publicaram individualmente, ó, tá vendo? Sem nenhuma referência de um com o outro, tá? É bem interessante que a gente consegue ver um mapa, né, de referências desses autores e como é que eles se interligam. Conseguiu, Thaís, fazer o teu? Não, ainda não. Demora um pouco mesmo. Quando é muito artigo assim, demora. Tá, vamos fazer outra análise aqui. Vou vir aqui de novo em criar, né? Ó. Vou vir aqui no segundo, lembra? Vou clicar em Next, vou deixar do jeito que tá, ó. Aqui vocês já viram que eu vou lá no meu computador pesquisar onde tá. Vou clicar em Next de novo. E aqui eu vou querer ver só as organizações, tá? Só quais universidades que mais publicaram, etc. Então eu marco aqui, ó, organizações, tá? E consigo ver só as organizações que mais publicaram. Aqui também eu não consigo diminuir pelo número de publicações, tá? Pelo número de documentos. E como eu falei para vocês, o feminismo decolonial não tem muito esse negócio de referenciar um com o outro, e às vezes não tem muito autores que publicam muito, né? Então eu vou ter que mexer aqui nas citações, ó, para diminuir o número aqui, ó. São 58 organizações que ele encontrou e ele vai me dar 58 na tela, tá? Aí se eu quiser diminuir aqui, ó, posso aumentar que ele vai filtrar, por exemplo, só quero que apareça as organizações que têm referência, 4 referências, né, lá nos seus artigos. Aí ele vai me filtrar aqui, ó. Aí vai me dar o quê? 12. Mas nesse exato momento eu quero mostrar para vocês como é essa rede de relacionamento sem filtrar, tá? Para vocês verem como é que ela é grande, né? Vou clicar aqui em Next, vou clicar aqui em Next, vou clicar aqui em Finish. Bom, aqui ele vai me dizer que só tem 38 itens que se relacionam. E se eu quero ver esses itens que se relacionam, então eu vou dizer sim, tá? Em alguns casos não vai aparecer isso, ó. Quando ele me deu só os que se relacionam, ó. Ele não me deu os 38, tá vendo? Em alguns casos irão aparecer desse jeito e outros não, tá? Mas não é isso que eu quero. Ele só está me dando, por exemplo, as universidades que se relacionam, a T de relacionamento. Não está me dando os separados também, tá? Mas então vamos voltar lá para a gente ver de novo. Se a gente voltar lá, ó, clicar de novo, clicar em não, ele vai me dar todo mundo, ó. As que se relacionam, as que não se relacionam. E a gente consegue ver aqui, ó, que quase nenhuma relaciona uma com a outra, tá vendo? Elas publicam individualmente, elas não têm relacionamento. Por exemplo, essa universidade aqui, se a gente for dar uma olhada nela, ó, ela não tem relacionamento com nenhuma outra atividade, ela não tem uma linha ligando a ela, não faz uma teia. Então a gente vê que o feminismo decolonial ele é mais contido, ele é muito segregado, sabe? Ele fica em um lugar só, ele não busca conhecimentos, as pessoas não vão buscando conhecimentos em outros lugares, né? A gente consegue ver assim, tá? Ó, aqui, ó, a gente não consegue ver também, ó, nenhuma rede, ó. Só nesse daqui que a gente consegue ver, ó.
que tem uma rede de universidades, ó, nesse cluster aqui, ó, quando a gente vai aumentando, que tem uma rede de universidades que publicam entre elas, né, fazem referência entre elas. Por exemplo, o Departamento de Gênero Estudantil já publicou, fez a referência a algum trabalho também do Departamento de Governança, entendeu? E esse trabalho também já foi feito referência também com o Departamento de Temáticas, não? Temáticas estudantis, entendeu? Então, a gente consegue ver muita coisa quando a gente faz essas análises, né? A gente consegue ver quais são as organizações, se elas se relacionam, se alguma dessa, por exemplo, dessa organização aqui, ela já publicou com outra organização, entendeu? É bem interessante usar o VoxBuild para ver essas teias de palavras-chave, tá? Só um minuto aqui, deixa eu só fechar a porta do quarto. Até aqui todo mundo entendeu? Para que eu possa dar prosseguimento? Se não entendeu, a gente vai voltando até entender. Por mim, pode dar continuidade. Então, vamos lá. Ó, vamos fazer outra rede de relacionamento, né? Outro Science Mapping, né? Como eu mostrei para vocês, eu vou passar aqui direto, porque eu já mostrei para vocês como é que faz aqui. E agora, eu quero ver os países, né? Mais publicados. Com os países, eu não vou usar esse tipo de análise aqui, ó, análise de co-authorship, né? Que é a análise que a gente está usando agora. Eu vou usar análise por meio de citações, né? As citações desses autores em um artigo, como é que elas se relacionam dentro dos países, né? Como é o relacionamento delas. Vou clicar aqui em citação, tá? Vou clicar aqui em países, ó. Vou clicar aqui em next, ó. E aqui eu vou dar o finish, ó. E aqui eu vou ver como é que anda a relação, né, de estudos entre os países. Como vocês estão vendo aqui, eu consigo ver que os países eles não se relacionam, eles não têm uma teia de palavras-chave relacionadas umas às outras. Tá vendo? Ó, o Canadá, ele publica só lá no Canadá, ele não faz referência aos trabalhos publicados nos Estados Unidos, tá vendo? Eles não têm uma linha, uma teia aqui entre eles, né? Uma linhazinha dizendo que o Canadá publica, faz referência a alguns trabalhos do Canadá são dos Estados Unidos. Não, os Estados Unidos publica sozinho e o Canadá publica sozinho. E a África aqui, ó, do Sul também publica sozinho. E o que é que a gente consegue também extrair de informação teórica, né, dentro dessa imagem aqui? A gente consegue ver que, ó, são dois países que têm, ó, os Estados Unidos tem 29 documentos publicados, né, e o Canadá, ele tem 4 documentos publicados. E esses dois países, eles são países do norte, como eu expliquei para você, eles são países de primeiro mundo, né? Que tem uma economia boa, que não passaram pelo processo de colonização, né? Tirando os Estados Unidos, que ele foi colônia, mas depois ele colonizou outros países, ele tem um poder armamentista e capitalista maior que outros países. E a gente consegue ver que quem deveria publicar sobre feminismo decolonial era quem deveria estar no sul, né? Porque geralmente o feminismo decolonial ele surge nas mazelas, né? Quando eu falei para vocês sobre um grupo de mulheres indígenas que não se sentiam confortáveis com o feminismo só de gênero, que é o feminismo europeu, e nasce o feminismo decolonial, que é aquele que vem falar sobre questão de economia, de raça, de racismo também. E a gente consegue ver que os países do sul global, que é onde a maioria dessas redes, né, que a gente vê, que tem maior discriminação de raça, de socioeconômico também. E aqui a África do Sul, ó, ela só tem 2, 3 artigos publicados, sendo que ela deveria ter o maior número de artigos publicados, né? Quando a gente fala de decolonialidade, a gente fala muito de voltar mais para o lado do Sul, né? Do Sul global. E a gente vê que não é isso que acontece. Então, o que é que eu falo para vocês? Aqui eu consigo tirar muita coisa, né? Lendo lá os artigos e comparando com os resultados que eu tenho aqui. E me dá um artigo muito bom isso, me dá um artigo muito legal, porque eu consigo relacionar tanto o aspecto de dados,
quanto ao aspecto teórico, aspecto biográfico, e isso deixa o cara que está lendo do outro lado, por exemplo, hoje, a professora, eu não sei se a professora Alice está aqui na sala, mas ela viu eu mostrando lá no colóquio, era um artigo simples, gente, que falava só sobre feminismo decolonial, e eu mostrando para ela que isso que eu estou falando para vocês agora, que os países do sul global não publicam nada sobre feminismo decolonial, publicam pouco, em comparação com os países do norte. O norte subalterniza, né, os países do sul global, né, pegam nossos dados, como eu mostrei, estava falando para vocês no começo da aula, do mini curso, ele pega nossos dados e levam para lá e fazem artigos, fazem patentes, etc. E é bem ruim para o Brasil, né? Porque a gente tem tanto conhecimento, tem muito conhecimento gerado aqui, mas não é bem visibilizado, sabe? Então, dando continuidade aqui depois da explicação, a gente também pode ver outra teia de relacionamento, ó, aqui em citação, que é os periódicos, né? Que são os jornais, etc. Clicando aqui em social, que significa periódico, né? Jornais, etc. Clica aqui neles, ó, a gente consegue ver, né, quais são os periódicos e se eles se relacionam. Ó, de novo, a gente consegue ver que nenhum deles se relaciona. Quer dizer que, por exemplo, esse aqui, ó, que é onde está o meu mouse, ele publica lá, mas ele não tem nenhuma referência com outra pessoa, tá vendo? Não tem. É porque o feminismo decolonial, nesse tema que eu pesquisei, as pessoas publicam contidas, né, em um determinado local. Como eu falei para vocês sobre a lei lá de, de Brandford, é um pouco ruim conter uma coisa só num lugar só, não ter várias experiências de outros lugares. A gente pode ver isso, tipo, em contabilidade. Se o contador ele ele fica só num lugar só, né, só fazendo sobre determinada área, ou tipo, determinado assunto, não é legal para ele. Ele tem que beber, como o professor Nestor fala, de todos os lugares, de todas as fontes do conhecimento, tanto da administração quanto do direito, né? E isso é importante para o contador. Então, é importante também que o feminismo decolonial ele bebesse de todos os lugares, entendeu? Eles se relacionassem, essas universidades, esses jornais também se relacionassem. O que é ruim para eles não se relacionarem, tá? Até aqui tudo bem? Tá muito difícil? Eu acho que tá, gente? Tá difícil? Pra mim não é difícil. É questão que tem que praticar, né? Só olhando, a gente não absorve muito bem. Tá, qual é a parte que vocês querem que eu volte, assim, pra gente... Lucas, esses dados aí foram da tabela do Excel, é? Isso, é da tabela do Excel. Ele analisou os 48 resultados que eu busquei lá na base de dados, tá? Ele analisou aqui e me mostrou, né? Tá me mostrando em teias, né, de palavras, tá me mostrando relacionamentos, por exemplo, de um autor com outro autor, como eu mostrei lá, que até o Manfred falou, legal, dá para saber, né, o relacionamento de um autor com outro. Tá bom? E agora a gente vai ver o relacionamento das palavras-chave com outras palavras-chave. A gente vai ver também qual é a palavra-chave mais utilizada dentro desses artigos, entendeu? Para isso, a gente clica aqui, ó, em qual ocorrência e aqui, ó, no outro aqui, todas as palavras-chave, que é esse aqui que significa, que está escrito aqui. E clica em Next, ó. Aqui ele está dizendo que tem 207 palavras-chave, mas ele só me filtrou todas as palavras-chave com 5 ocorrências ou mais, entendeu? Eu posso diminuir isso para me mostrar mais palavras-chave. Ocorrências são quantas vezes a palavra-chave ela foi repetida, né? Desses 48 artigos, entendeu? Então, aqui, se eu colocar 2 vezes, ele vai mostrar duas palavras-chave, por exemplo, para mais, que foram repetidas dentro desses 48 artigos. E dentro das 207 palavras-chave, 25 me retornaram, né? Com essa filtragem que eu coloquei, tá? Eu não quero mostrar isso para vocês assim, tipo, com filtrado, porque eu quero mostrar para vocês as teias.
para a gente analisar elas juntas aqui, tá? Por isso que eu vou colocar aqui, ó, as 207, tá? Clicar aqui em Next, ó, e aqui em Finish, tá? Ó, vai abrir aqui, ó, a rede de palavras-chave, tá? Relacionamento dela. E aqui a gente consegue ver, ó, o decolonialismo com a palavra-chave central, ó, como cluster, né, com a bolinha aqui maior. E com o que ela se relaciona, né? A gente consegue ver isso também, ó. A gente consegue ver que, ó, ela se relaciona também, ó, com dela nasce também, ó, essa palavra-chave, nasce essa palavra-chave, entendeu? E a gente consegue ver também, ó, que tem uns clusters, né, que são essas cores aqui, separadas. Por exemplo, aqui tá rosa e aqui tá vermelho, entendeu? E a gente consegue ver aqui também, ó, que decolonialidade, feminismo decolonial se relaciona bem aqui embaixo, ó, com, com várias outras palavras, ó, como feminismo e ativismo, tá vendo? Como decolonial e feminismo, tá? A gente consegue ver muita coisa, a gente consegue ver o relacionamento dessas palavras-chave com outras palavras-chave, tá? Ela cria uma rede, uma teia de palavras-chave. Para ficar mais fácil de ver, agora eu vou mostrar para vocês filtrado, como eu mostrei naquela hora, para a gente analisar um pouquinho melhor. Eu estava mostrando para vocês que tipo, desfiltrado mostra muita coisa, a gente consegue ver muita, muita coisa. Ó, aqui, ó, a gente consegue ver já o que eu mostrei lá no trabalho, no feminismo decolonial. Eu mostrei só as 13 palavras-chave mais citadas com o Voxviewer. Ó. E aqui a gente consegue ver, ó, decolonial, feminismo, com 29 ocorrências, né? Uma das mais citadas de todas. E dentre aqui a gente consegue também descobrir, ó, que tem uma palavra-chave que é citada, que é a Maria Lugoni. Maria Lugoni, ela é praticamente a criadora do termo feminismo decolonial, tá? A gente consegue ver isso aqui, por aqui. Lá em Colonialidade e Gênero, a Maria Lugoni, ela fala muito sobre o feminismo decolonial. Na verdade, Colonialidade e Gênero de 2006, se eu não estiver errado, acho que alguém pode me corrigir, a Carla ou a Milena, que nasceu a palavra feminismo decolonial. Tá? A gente consegue ver isso nas redes, né, de bibliométricas, né, que é isso aqui que a gente está vendo agora. A gente consegue ver também, ó, a questão indígena, que tem palavras-chave com questão indígena, e ela se relaciona com o feminismo decolonial. Por que a questão indígena se relaciona com o feminismo decolonial? Porque é aquilo que eu falei para vocês, as indígenas foram para a ONU, não gostavam do debate, etc, entendeu? E esses indígenas aqui, ó, tá fazendo referência à decolonização, que é tirar essa visão que os portugueses, ou se foi outro país que coloniza outros países, tirar essa visão que o colonizador deixa enraizada nas nossas mentes, entendeu? E a gente também consegue ver aqui, ó, que o feminismo decolonial, ele tem a ver com questão de gênero, também tem, mas ele tem a ver com interseccionalidade, né? Também tem a ver com questões de social, econômica, ele tem a ver com os dois, tá? Não só com um, como o feminismo europeu tá bom? A gente consegue tirar muita informação dentro dessas redes de citações, tá? E por isso que é interessante a gente usar o programa VoxViewer para essas redes de citações, tá? É bem interessante isso para quando a gente for escrever um artigo biométrico, não só escrever um artigo com a tabela lá mostrando a quantidade, né? Mas, assim, mostrando as redes para saber como é que elas se relacionam, né? Como é que esses artigos, essas temáticas, elas se relacionam, como é que os autores se relacionam. Até aí, tudo bem? Bom, essa é a análise no VoxViewer, tá, gente? No mais, alguém não entendeu nada, assim, tipo, nada, assim, diga assim, não entendi nada. Só pra gente saber, assim, que aí a gente vê o que a gente faz. Alguém entendeu, não entendeu? Como é? Eu queria conversar com vocês, a gente pode conversar aqui, bater um papo. Como é que tá aí? Como é que tá a cabecinha de todo mundo aí? Eu Relacionado. entendi, Vanessa.
E aí, Gisele, como é que tá aí, Gisele? A Gisele, ela não conseguiu entrar nem na escola. Eu disse depois para ela que eu vou tentar ajudar ela, mostrar como é. Porque, no caso, a internet dela que tá muito ruim. Entendi. Mas aí a aula vai ficar gravada, aí tu pode me mandar mensagem também pelo celular, que a gente vai tirando as dúvidas. O que que eu queria conversar com vocês? Lembra que eu falei para vocês que tem mais uma etapa, né, depois dessa daqui, que é para vocês escreverem sobre o que a gente está pesquisando, no caso vocês estão pesquisando, né, a temática. Agora, eu quero que vocês escrevam, né, é, com o VoxViewer, né? Com os dados do VoxViewer, tá? Quero que vocês me enviem também aquela análise lá que eu enviei para vocês. Lembra aquele artigo em doc? Também do VoxViewer. Eu vou abrir uma atividade e vocês vão me enviar também do VoxViewer, tá? Como vocês acharam, entendeu? Vocês descrevem para mim também o processo que vocês acharam, fizeram esses mapas, né? Qual foram os caminhos lá dentro, tá? E assim, vai ser dia 28/8, né, que eu deixei como atividade assíncrona, que é a preparação dos slides, né? Que é isso que eu quero, que vocês preparem esse documento em Word. Depois desse documento em Word, eu quero que vocês preparem um slide, por exemplo, um slide com introdução sobre o tema que vocês estão falando, é, um slide que mostra também os resultados, né, dessa pesquisa que vocês estão fazendo. Além dos resultados, eu também quero uma pequena conclusão. Vocês vão fazer assim como se fosse um resumo expandido e mostrar para mim o que vocês estão pesquisando, tá? Vocês vão ler sobre isso, vocês vão ir pesquisando a fundo, por exemplo. Tem gente que está pesquisando aí sobre empreendedorismo social. Vocês vão ler o que é empreendedorismo social, fazer um resuminho, colocar lá na introdução, vão falar sobre o que vocês acharam nessas bases de dados, né? Quais são essas redes, porque os autores se relacionam, né? Vocês conseguem ver isso também, tá? Vocês podem. É um processo difícil, tá? Por isso que vai ter bastante tempo até a apresentação. A apresentação não vai ser mais dia 4 do mês que vem, de setembro. Eu conversei com a professora Alessi, vai ser depois, eu vou marcar outra data. Aí vocês vão ter um tempo, a gente também pode escrever, todo mundo que está aqui, um artigo junto, sabe? Cada um escreve um artigo, um resumo expandido, a gente pode publicar, como eu fiz também no colóquio, tá? Basta querer, basta ter vontade, que a gente está aí, tá? Publica junto. A professora Alessi lê o trabalho, eu também leio, a gente analisa, diz o que está errado, porque só assim a gente consegue aprender, porque foi assim que eu consegui aprender sobre biometria. Eu fui fazendo na prática, eu não sabia de nada. Aí eu cheguei, fui escrever um artigo e fui aprendendo. Ah, isso aqui não fica legal dentro do artigo. Eu vi em outro artigo, isso aqui cai muito bem escrever desse jeito. E aí é bem interessante a gente fazer essas pesquisas, né, que agregam conhecimento, que essas pesquisas que agregam conhecimento de metodologia científica, tá? E um desafio aí para vocês aí. Se vocês quiserem um desafio, eu tô topando aí pra gente escrever vários artigos, publicar vários artigos. Todo mundo tá lá no seu Lattes lá, cheio de artigos, por mais que seja o primeiro método. Tem muita gente que diz que não agrega muito valor, mas eu acredito sim que agrega valor, galera. Porque, tipo assim, vocês estão aprendendo uma coisa que você nem sabe. Por exemplo, a Thaís está aprendendo sobre empreendedorismo social. Thaís, tu sabia o que era empreendedorismo social, Thaís? Antes de ler sobre isso? Tu foi ler, não foi? Tu foi lá no Google primeiro, né, na escola, pesquisou, e agora tu está um pouco sabendo sobre o que é empreendedorismo social. Mais adiante, quando tu for ler os artigos mais citados lá nas Corpus, tu vai ver que tu aprendeu muito mais do que aquilo que tu aprendeu lá só pesquisando no Google Escolas. Sim, sim. Eu realmente não sabia muita coisa antes de ler o tema e pesquisar na Scorpio, né? Apesar de não ter dado para baixar os artigos, né? Eu consegui ler os resumos, alguns, não todos, que são muitos. Isso, tá vendo? É bem interessante, gente. Vocês fazem uma pesquisa e vocês conseguem publicar essa pesquisa em forma de artigo também. Vocês conseguem transmitir o conhecimento, né? Que é a parte mais importante para o aluno, né? Ele tem aquela vontade, né? Se eu estou fazendo... Eu sou assim, se eu estou fazendo um artigo, por exemplo, sobre esse que eu fiz,
estava lendo, na verdade, sobre isso, e eu tinha muita vontade de falar para as pessoas sobre o que era esse assunto que eu estava pesquisando. E tem esse negócio comigo, assim, tipo, se eu estou pesquisando algo, eu quero mostrar. E como é que eu vou mostrar isso? Eu mostrei em forma de resumo expandido, né? Até lá, a professora Alice viu que a Ruth até abriu os olhos lá, viu que foi muito interessante o artigo para ela, por mais que fosse um artigo biométrico, porque levei para as pessoas, em forma de resumo expandido, o meu artigo, para que elas soubessem o que era esse tema, para que elas começassem a debater sobre esse tema, que é um tema pertinente na nossa área, né? Na nossa área de ciências sociais, né? Para quem gosta de ciências sociais. Exatamente, Lucas. Eu acompanhei aqui toda a aula, achei excelente. Parabéns para você que soube conduzir tão bem aqui essa apresentação e você me parece que já é um professor nato, né? Parabéns. Hoje E foi um pouquinho. Hoje não chegou às 10 horas da noite, né? Mas porque tinha pouco conteúdo. com certeza. Mas assim, eu tenho certeza que vocês também, todos agora estão sendo desafiados a fazer as primeiras produções, e depois de uma produção como essa que vocês fazem, vocês podem ir incrementando e vocês podem construir outros tipos de artigos, né? Então, a base bibliométrica, ela é exatamente isso, ela é a base para que vocês desenvolvam outras pesquisas. E vocês vão entender mais adiante o quanto isso vai auxiliar vocês nos trabalhos de conclusão de curso, nos artigos que vocês vão continuar publicando e vão desenvolver em outras disciplinas, porque vocês estão agora, a grande maioria de vocês é do quarto semestre do curso, né? E na medida que vocês forem avançando, que vocês forem recebendo outros desafios, vocês já têm essa base sólida para poder dar uma resposta, né? Então, isso é muito bom e vai ser um diferencial na vida acadêmica de vocês e que, com certeza, se muitos de vocês forem depois seguir adiante para o mestrado, doutorado, vocês têm um conhecimento que muitas pessoas não têm. Por exemplo, o Lucas, ele foi convidado há pouco tempo atrás para dar uma aula dessas para alunos de doutorado. Alunos de doutorado que não sabem dessas técnicas que o Lucas está ensinando para vocês. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão do conhecimento que vocês estão tendo, né? Então, isso é muito bom para vocês e, claro, que para nós, no nosso projeto, é essencial, porque vocês vão conseguir desenvolver trabalhos que sem sombra de dúvidas, vão ser trabalhos que vão fazer uma diferença muito grande na vida acadêmica de vocês. Então, parabéns, Lucas, pela tua disponibilidade, pela tua didática ao ensinar, né? E vocês agora sintam-se desafiados, vão ler o resumo expandido que o Lucas e as meninas fizeram a partir dessa pesquisa bibliométrica e a partir desse exemplo que vocês estão tendo aí, vocês vão conseguir fazer as produções de vocês, tá bem? Eu só queria falar para vocês que, assim, ver um programa, né? Assim, na primeira vez que a gente vê um programa, a gente fica assustado. Mas, assim, a gente tem que se acostumar com isso, porque o mundo agora ele é globalizado. Toda vez a gente vai ter que usar software, a gente vai ter que usar programas direto. Como contador, a gente vai ter muito desafio. E eu digo para vocês que esse aqui é muito fácil ainda comparado a mexer com programas do governo, sabe? Programas que a gente vai usar no dia a dia de contabilidade, né, que a gente vai ver lá em laboratório. Para quem não gosta muito dessas coisas de informática, eu aconselho que comecem a aprender, né, sabe? Eu aconselho que comecem a usar o Excel, como eu falo para a Sâmia todo dia no trabalho. Sâmia, faz um curso de Excel, aprende a usar a ferramenta que estão te demandando no trabalho, porque isso aí não vai servir só no teu trabalho aqui, vai servir lá na frente para outras coisas. Exato. E é isso que eu queria dizer para vocês. Eu queria agradecer a todo mundo, né, que está participando do curso, né, e que futuramente a gente pode abrir outro curso para quem gosta mais dessa análise mais técnica que eu mostrei para vocês, que é usando a parte mais técnica do VoxViewer, né, a parte mais programável dele, por linhas de código, aquela coisa que todo mundo acha muito difícil, né, mas eu posso trazer também
mostrando também no R, que é outro programa de análise igual o VoxViewer, tá? Só que ele é um pouco mais difícil. A gente pode trazer em outros cursos, né? Mas bem mais na frente, né? Para quem gosta mais dessa área, para quem gostou, assim, tá engajado, assim, quer escrever artigos. Então, eu queria deixar meu agradecimento a vocês bem cedo aqui, 9 horas da noite, tá, gente? No pleno sábado, né? E que eu sei que tem muito trabalho para fazer da faculdade. Eu acho que eu contei uns 15 trabalhos aí para a galera de ciências contábeis aí. E segunda-feira eu tenho que entregar, né? Mas aqui eu sei, quem está aqui está com vontade de aprender, de conhecimento. E eu agradeço muito para todo mundo aqui. Eu vou pedir, Lucas, ainda antes de a gente encerrar, que quem puder abrir suas câmeras para a gente tirar, fazer um print da nossa aula de hoje, para a gente poder ter esse registro, tá? Sim, professora. Eu agradeço. Só esperar aí, pessoal. É. Abrir a câmera aí. Quem puder abrir a sua câmera, por favor. Thaís abriu aí, a Thaís é a que mais participou da aula. Eu gostei da participação da Thaís, me ajuda, né? Ótimo, Thaís, que bom. Que bom. Fico muito feliz. Manfred. Tá bem escuro, professora, mas. Não tem problema. Maria Dayara. Manfred. Luzilane. Eduarda, Duda, querida. A Duda essa semana foi fantástica. Essa semana não, foi sábado, né? Aliás, quinta-feira. Quinta-feira, eu já estou até perdida no tempo. Foi quinta-feira que ela assumiu os trabalhos do Conversando UFRA, fez um excelente trabalho. Quero parabenizar você, Duda. Foi excelente. Tá? Todo mundo sorrindo aí, galera. Bora sorrir. Com aquele sorrisão bem grande. Né? A professora Eleci, mais uma vez, sem batom vermelho, ou seja, já se descaracteriza, mas, enfim, continua sendo a mesma. Pronto, prints batidos, professor. Perfeito. Desejo para vocês uma excelente noite, bom final de semana. E, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Ó, coraçãozinho. Obrigada aí, Obrigada, professora. Lucas. Boa noite para você. Boa noite, pessoal. Quem quiser escrever um artigo, bora lá no meu privado, que eu gosto de escrever artigo, galera. Bora lá, pode ir lá. Depois dos 1.000 orçamentos, a gente vai lá no privado. Pode ir, pode ir. A gente vai escrevendo aí. Tchau. Valeu, Manfred. E aí, professora?